RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Boa tarde. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Senhor Coordenador do Sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, Senhor Embaixador de Portugal, distintos representantes dos partidos políticos e das suas alas femininas, excelências, senhoras e senhores. Participação da mulher santomense na política é o título da obra literária que nos reúne aqui. Esta obra tem o apoio do Gabinete Regional das Nações Unidas, o NOCA, do Escritório das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. Não há memória na história do nosso país o mediatismo que o empoderamento da mulher atingiu como hoje. Este ato aqui acontece dias depois de ter sido aprovada na generalidade na Assembleia Nacional a Lei da Paridade, um facto histórico no nosso país. Falar do papel social desempenhado pelas mulheres na sociedade santomense é relevante. Mulher, mãe, companheira, trabalhadora, educadora e, nos dias de hoje, é crescente o número de mulheres chefes de família. Apesar da matriz patriarcal da nossa sociedade, é cada vez mais visível o envolvimento das mulheres na atividade política, sendo que algumas já ocuparam e ainda ocupam altos cargos da hierarquia política e administrativa do país. Os partidos políticos que integram o mosaico político santomense têm nas suas estruturas mulheres, mas também é verdade que de eleições em eleições tem-se constatado o número crescente de mulheres que vota, um facto que é preciso consolidar nos próximos anos com o reforço das campanhas de educação cívica virada para a cidadania. Este aumento da participação de voto nas mulheres ou das mulheres deve ser interpretado como uma afirmação do empoderamento feminino. É comum dizer-se que uma boa democracia revela-se pela sua inclusão e a coletividade, ou seja, da paridade entre o homem e mulher. Não deixa de ser verdade também que muitas mulheres santomenses ainda têm dificuldades de ocupar cargos de poder, serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas do país, para além de razões históricas, culturais, que se encaixam numa análise sociológica, também se deve à ausência de legislações específicas e a lei da paridade vem sedimentar este problema. Estas e outras questões poderão ser dissertadas pelas autoras do livro, que brevemente será apresentado pelas doutoras Maria das Neves e Ilza Amado. Mas antes vamos à declamação do poema intitulado As Mulheres da Minha Terra, por Merita Nicolau e Margênia Nicolau. Às mulheres da minha terra, irmãs do meu torão pequeno, e passais pela estrada do meu país de África, é para vós, irmãs, a minha alma por inteira. Ai, minha irmã, na magra, eu queria falar convosco logo de um cantante, e levar até vós a mensagem das nossas vidas na língua paternal, vivida com esses nossos primeiros dias. Mas, vou buscar o nome emprestado para mostrar o nome da terra, o nosso grande continente, uma conta à outra. Queria dizer convosco as nossas praias, onde as estradas gigas a beira-mar
Sentados na esteira das nossas casas, soltar convosco os versos reis, o caroço bendito na lauta mais próxima, o vinho de palma prateada por caminhos, uma vida em filopinha, as primeiras horas do dia. Queria também conversar com a Dona Maria dos nossos filhos, sobre a luta de cada dia, sobre a saúde dos nossos filhos, muitos pela fé, caminhando leve no caminho da escola. Irmã, a nossa conversa é longa. É longa a nossa conversa através destes séculos de servidão e miséria. É longa a estrada do nosso pensar, nossos pés descalços de tanta labuta. O dinheiro não chega para vencer a nossa fome, dos nossos filhos sem trabalho, engolindo a banana sem peixe e muitos dias de penúria. Não vamos mais fazer losar juntos, nem ao mar, nas festas de santos em nome, a saúde das nossas belas crianças, a esperança da nossa terra. Uma conversa longa e mais. Vamos botar as nossas mãos calorosas no patinho caroço, sujas de banana, fermentada numa cucu, na nossa cozinha de manteiga. A nossa terra é linda, amigas, e nós queremos que ela seja bela ao longo dos tempos. Mas é preciso, irmãs, conquistar as ilhas inteiras de 10 a 10. Amigas, as nossas mãos juntas, as nossas mãos negras, prendendo os nossos sonhos estéreis, parendo com fúria das nossas palaias, das nossas feiras, das coisas más da nossa vida. Mas é preciso conversar ao longo dos caminhos, tu e eu, minha irmã. É preciso entender o nosso falar. Juntas, de mãos dadas, vamos fazer a nossa festa. A festa descerá ao longo de todas as vilas, agitará as palmeiras mais gigantes e terá uma força grande, onde estaremos juntas, irmãs, juntas na vida da nossa terra. Mas é preciso conhecer a razão das nossas secretas angústias. Procurar vencer, irmãs, a fúria do rio em dias de tornado. Saber a razão, encontrar a razão de tudo. Os nossos filhos, o nosso filho morreu, roído pela febre. Muitos pequeninos morrem todos os dias, vencidos pela febre, vencidos pela vida. Não detemos mais os nossos campos dolorosos. Eis de resignação, onde o campo se levará, irmãos, em cima das nossas cabeças. Vamos procurar a razão das nossas razões vencidas, sabezinha. A hora da conversa vai ser longa. Da hora de pratos e escritos por outro. Porque a fome é grande e nós não sabemos ler. Não sabemos ler, irmãs, mas vamos vencer o medo. Vamos vencer o medo de sermos sós na terra imensa. Jamais estaremos solitárias, porque a nossa força há de vencer. E não conquistaremos. Conquistaremos para nós, para os nossos filhos gerados no nosso ventre, nas nossas horas de angústias. Para nós. A nossa bela terra, não tem sabedoria, saindo das nossas bocas uma palavra bela, bela e silenciosa, a palavra mais bela, ciciada no nosso nome, a palavra sem nome, entoada no silêncio como gigante. Correndo ao longo das nossas cascatas, das cachoeiras mais distantes, o canto de silêncio, irmãs, há de ecoar quando chegando. E por hoje, irmãs, aguardemos a caravana, ao longo das nossas conversas, no serão das nossas casas sem nome. As mulheres da minha terra, Álvaro do Espírito Santo. As Mulheres da Minha Terra, o poema da autoria da Alda do Espírito Santo, um dos principais rostos da feminidade em São Tomé e Príncipe. Elizabeth Azevedo Arma, do Escritório das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, traz-nos aqui, já de seguida, a biografia das autoras do livro Maria das Neves e Ilza Amado Vaz. Ora, não sei se me estão a ouvir. Muito boa tarde. Estão a ouvir? Eu estou com um dilema, porque a biografia das duas autoras são 2 livros. E, portanto, eu teria que passar aqui a tarde a ler a biografia das duas autoras. Mas, Nelson, não está.
mas vou tentar resumir e vou tentar também explicar porque é que juntámos estas duas grandes senhoras são-tomenses. 2022 e 2021 é um ano muito especial. Eu dizia que foi uma rasteira das senhoras autoras, porque a biografia das duas autoras daria 2 livros e, portanto, eu passaria aqui a tarde a ler. Mas quando me desafiaram para apresentar a biografia das duas, era também para explicar a ratoeira que nós fizemos a elas. E porque é que convidámos estas duas grandes senhoras da sociedade são-tomense e da sociedade política em particular para agarrarem este desafio e tentarem, no prazo de 4 semanas, que foram 4 semanas, ter uma obra que tem uma explicação do que é que foi até agora o perfil e o papel das mulheres, mas em que também era um manual em que dá orientações para as senhoras militantes dos partidos que esperam que nas próximas eleições estejam em lugares elegíveis. Quando as convidámos, e é esta a parte, elas não sabiam que a outra tinha sido convidada, e nós estávamos com muito medo de convidar 2 grandes senhoras de partidos diferentes. Então estávamos, quando uma aceitar, como é que vamos dizer que a outra também já aceitou, e depois como é que vamos juntar as duas? E andávamos aqui com chá, café, bolo, chá, café, bolo, e eu utilizar todos os meus conhecimentos de possível conflito para gerir as 2 grandes senhoras. Reagiram muito bem com o primeiro telefonema. Eu, a Alessandra, que está ali, e o Dinka, estávamos assim um bocadinho nervosos, até colocámos o telefone em voz alta, para haver testemunhas que estávamos só a fazer um convite. Mas a reação das duas, sem saber, a outra também estava a ser convidada, foi igual. A doutora Maria das Neves, quando ouviu o nome da doutora Ilse Amado Vaz, disse: fantástico! Essa senhora acho uma ótima ideia. E a doutora Ilse Amado Vaz, quando ouviu o nome da doutora Maria das Neves, disse: acho uma excelente ideia, estão de parabéns pela opção. Mas isto era só ao telefone, depois faltava juntar as duas, não é? Isto podia ter sido uma simpática resposta telefónica, mas depois o convívio entre uma senhora de um grande partido com uma senhora do outro grande partido, nós não sabíamos. Então combinámos um chá. Isto teve muitos chás e muitos cafés, este livro. E funcionou muito bem. Funcionou bem demais, devo dizer. Porque juntaram-se as duas e a partir daí eu e a Alessandra e a equipa das Nações Unidas não tivemos descanso. Porque todos os dias elas tinham mais uma ideia e tinham mais uma parte do texto e tinham mais uma fotografia e foi uma obra, um livro escrito a 4 mãos e daí o nosso muito obrigada. Eu vou ler a biografia das duas. A Maria das Neves Seita Batista de Sousa é doutorada em Ciências Sociais na especialidade de Desenvolvimento Socioeconómico pelo ISCPS, em Portugal. É casada e mãe de 2 filhas. É atualmente deputada do grupo parlamentar do MSDP-PSD, é administradora suplente de São Tomé e Príncipe e Nigéria no Banco Africano de Desenvolvimento, é professora da Universidade de Lusíada, é membro do Conselho de Política Científica da Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas, é membro da Associação Lusófona de Economia e desempenhou, entre outras funções, vice-presidente da Assembleia Nacional, foi primeira-ministra e chefe do 8º Governo Constitucional, foi consultora do Banco Central, desempenhou a função de Ministra da Economia também para as áreas de Agricultura, Pescas, Comércio, Indústria e Turismo, foi também Ministra do Comércio, Indústria e Turismo, foi Presidente da Rede das Mulheres Parlamentares da CPLP, foi Deputada e Presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Género e Cidadania, foi Presidente da Rede das Mulheres Parlamentares da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, foi Presidente das Mulheres Sociais Democratas, cargo que ocupou durante 16 anos, ingressou na vida política no ano de 1974 e onde tem, desde aí, desempenhado vários cargos na estrutura partidária. Atualmente é membro da Comissão Política e do Conselho Nacional do Partido do MSDP-PSD. Tem uma vasta obra de livros e artigos publicados, que eu não vou dizer todos, mas estará também no site das Mulheres São Tomé e Príncipe, que também foi criado no âmbito destas atividades que estamos a fazer. Passo então a ler
a biografia da doutora Ilza Maria dos Santos Amado Vaz. É licenciada em Direito pela Universidade de Ciências Sociais em Toulouse, França, especializou-se na área de Direito Aduaneiro pela Escola Nacional de Alfândegas em Neuilly-sur-Seine, França, e fez pós-graduação na área de Política, Segurança e Sociedade pelo Instituto de Ciências Políticas em Toulouse, França. É doutoranda em Administração Pública pela mesma escola que a doutora Maria das Neves, mas não se cruzaram. É mãe de 2 filhos. É atualmente deputada eleita do Grupo Parlamentar do ADI, é vice-presidente do IDEC, é professora universitária, é assessora e consultora jurídica e aduaneira. Foi deputada da Assembleia Nacional, exerceu as funções de Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos e foi representante do Governo de São Tomé e Príncipe junto ao Conselho Superior de Magistratura Judicial e foi também Diretora-Geral das Alfândegas. Mulher política, ingressou na vida política em 1999, tendo desde então ocupado diversos cargos nas estruturas partidárias. Atualmente é membro da Comissão Política e do Conselho Nacional e vice-presidente do Conselho de Jurisdição do Partido ADI. Tem também várias obras e livros publicados e hoje estamos aqui para conhecer mais uma obra das duas. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi feita a biografia das autoras, nomeadamente Maria das Neves e Ilza Amado Vaz. A doutora Ilza Amado Vaz vai apresentar já de seguida a estrutura do livro intitulado Não percebi? Bem, vamos então à mesa. Não é? Temos a doutora Ilza Amado Vaz, a doutora Maria das Neves e o coordenador, o senhor coordenador residente do Sistema das Nações Unidas em São Tomé. Então, podem falar. Bem, com o voto da mesa, agora chamo a palavra ao senhor coordenador do Sistema das Nações Unidas para nos apresentar o seu discurso. Somos presidente da Assembleia Nacional, hermano senhor excelentíssimo, Sua Excelência, senhor embaixador de Portugal, que nos acolhe neste centro cultural, caros dirigentes dos partidos políticos, caras dirigentes das estruturas de mulheres dos partidos políticos, caras e caros dirigentes de organizações de sociedade civil, caros jornalistas, caros convidados, caras convidadas, boa tarde. Devo dizer que me sinto muito honrado por ter a palavra inicial nesta cerimônia de lançamento da obra destas duas grandes senhoras saltomenses, a doutora Maria das Neves e a doutora Ilza Amado Vaz. Começo por isso, em meu nome pessoal, vos agradecer como autoras desta obra, de me ter convidado como coordenador das Nações Unidas para falar agora aqui, mas também para prefaciar a vossa obra. Muito obrigado. Reparem que não digo nem manual, nem livro, digo obra. E escolhi a palavra obra propositadamente porque tive o privilégio de ter lido o trabalho é como irão constatar ao lerem que o manual, porque dá orientações para mulheres que queiram fazer política, é um manual porque dá conselhos para quem faz militância partidária e conselhos
para os próprios partidos, mas é também um livro de história passada e recente sobre como tem sido o percurso da mulher são-tomense na vida política deste país. Relembram aos mais velhos e ensinam aos mais novos nomes e rostos de mulheres que fizeram história. Que prazer que foi para mim, um aprendiz sobre São Tomé e Príncipe, ler estas páginas e aprender factos, mas através dos olhos de mulheres, e a contar a história que infelizmente se vai apagando das memórias porque os livros aqui no mundo continuam a ser de domínio masculino. Há uma semana no curso de Política no Feminino, realizado na universidade para mulheres dos partidos que o ano de 2022 é um ano revolucionário para as mulheres de São Tomé e Príncipe. Estamos expectantes e optimistas que nas próximas eleições os partidos políticos irão colocar nas listas pelo menos 30% de mulheres em lugares elegíveis. E ainda neste mês de julho espera-se a aprovação da Lei de Paridade no Parlamento. Esperamos que esta legislatura vai deixar esta marca na história de São Tomé e Príncipe. Que grande ano! São Tomé e Príncipe mostra que na África Central é realmente um país exemplo no que diz respeito aos direitos humanos, à democracia e à inclusão. Estamos a 4 dias de 12 de julho, ou seja, de celebração de independência, e como irá ver ao ler o livro, a obra, muitas mulheres lutaram pela independência, pela construção do Estado. Por isso, apesar de não ter mandato sobre os eventos da celebração, para mim este lançamento é já um gesto simbólico de celebração da história, da perseverança, dos valores, do desejo de São Tomé e Príncipe, de todos, de todas e para todas e todos. Como diz o escritor argentino José Luis Borges, o livro é uma extensão da memória e também da imaginação. Este vosso livro, caras doutoras Maria das Neves e Ilsa Amado Vaz, é isso mesmo. Permite que a memória fique e se prolongue, mas também nos permite imaginar o futuro de São Tomé e Príncipe com mais mulheres, um futuro que é já hoje assim o país que era. Muito grande. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.